temos uma convidada especialista hoje aqui no estúdio da Rocket, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência com experiência do cliente, que é uma coisa que ela vem, que é uma área que ela vem trabalhando aí há alguns anos, que é a Paula Obelar. Bem-vinda, Muito Paulinha! obrigada. Foi um trocadilho aí, né? A sua experiência com a experiência do cliente. Exato. Aqui é foi tudo de propósito, experiência. foi de Sim. propósito. Aqui a gente só trabalha com experiência, com boas experiências e com brand experience. A experiência com o estúdio tá top. Exato. E, pessoal, a Paulinha, porque eu já conheço ela já de outros carnavais, então eu tenho essa abertura para chamar ela de Paulinha. Muitas pessoas chamam ela de Paulinha, mas ela tem mais de 17 anos de experiência em marketing, sendo marketing de relacionamento e experiência do cliente. A Paulinha é uma profissional muito voltada à análise de dados, né, Paulinha? É um predicado muito bom dela. Trabalha com metodologia ágil, trabalha com design thinking, formada, graduada e pós-graduada em marketing, é certificada em Scrum Master e experiência do cliente. Então, hoje ela vai contar pra gente um pouquinho como que funciona a vida dela, falando ali em experiência de cliente, o trabalho dela. E, Paulinha, de novo, muito bem-vinda. Muito obrigada. E o que eu quero perguntar, assim, de cara, a primeira coisa que eu quero perguntar pra você. Depois dessa introdução, tô nervosa. As pessoas precisam saber quem é Paula Obelar, minha gente. Ó, quem quiser saber mais, entra no LinkedIn dela, Paula Obelar. Porque lá você vai encontrar ajudo empresas a praticar o CX. Muito bom. Sem cola essa. Então, Paulinha, olha, já que você ajuda as empresas a praticar o CX, eu quero que você conte o que é CX. Difícil, né? Parece aquelas provas orais de faculdade que o professor faz uma pergunta, né, para uma frase de resposta e a resposta é muito mais ampla do que uma frase. Mas eu vou tentar porque a gente está estreando aqui, eu estou estreando o estúdio, você também, né? E muito legal, por sinal. Então, eu vou tentar fazer um pitch aqui do que é CX e esse universo que... A gente fala experiência do cliente e aí coloca CX no meio, né? Customer Experience, ou seja, experiência do cliente que a gente está aqui trazendo em português. Vamos tentar colocar tudo em português para facilitar. Melhor. O que for possível. Tem um monte de coisa que não dá, né? Tem algumas coisas aqui que já eu vou falar que não dá. Mas, basicamente, CX se resume em mapear e ter a ciência de todo... consciência, inclusive, de todos os pontos de contato e coletar todas as percepções dos clientes. Tô falando um pouco rápido, né? Mas eu vou ser rápida, não porque senão eu vou ficar aqui 5 horas. Tá ótimo. Mas a ideia é que CX abranja todas as percepções dos clientes, né? Em qualquer etapa da jornada com aquele produto ou serviço. Então, desde o momento da descoberta, então tem uma necessidade, né? As pessoas buscam o produto, seja no Google, seja em qualquer outro lugar, a descoberta daquele produto ou serviço, você compra aquele produto, então ali pode ter algum atrito, algum tipo de interação que você precisa, não precisa. Então, os pontos da jornada pode gerar várias percepções diferentes do cliente. Você teve uma baita experiência positiva no momento da compra, mas aí no momento do uso você teve alguma dificuldade. Então, o CX precisa coletar todas essas percepções e transformar isso em alguma coisa dentro da empresa, né? Que vou deixar para você perguntar antes que eu comece a falar. Mas, basicamente, resumindo o CX, para quem está aí totalmente fora desse universo, eu poderia dizer que é uma coleta de percepções, né, do cliente em vários momentos da jornada dele. E jornada também é uma palavra que todo mundo conhece, eu acho. Há controvérsias. Acho que há controvérsias, mas eu acho que é uma palavra que acho que traduz um pouco mais, né? Boa. Ela é uma palavra que explica um pouco mais, que acho que é mais conhecida, um conhecimento de modo geral. Fora CX. Né? As pessoas conhecem jornada fora CX. E foi interessante você ter trazido isso da jornada, porque eu estava pensando numa coisa aqui que eu percebo que algumas pessoas confundem, e aí eu quero que você me conte um pouquinho qual que é a diferença, porque eu imagino que as pessoas confundam CX com UX. Ou acham que é a mesma coisa? Ou acham que é a mesma coisa. Então, eu queria que você me contasse, então,
qual que é a diferença entre CX e UX? Para que as pessoas entendam que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, obviamente. Eu gosto que os UXs vão dar uma contorcida ali agora, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de traduzir as coisas. E aí, quando eu estou estudando ou aprendendo alguma coisa, eu aprendo, entendo os termos, depois eu traduzo para minha própria linguagem, porque senão eu não vou entender nunca na prática como aquilo funciona. Então, vou traduzir aqui, não ao pé da letra, mas também ao pé da letra, o que eu entendo como UX e CX, que é o que muita gente, né, aplica. CX, já falei, experiência do cliente, é uma coisa super abrangente, né? Então, ele pega várias percepções, né? Todas as percepções em várias etapas da jornada. Quando a gente fala de UX, que é a experiência do usuário, a gente está falando sobre usabilidade, é muito mais sobre... Vou tentar traduzir dando um exemplo e depois eu volto um pouquinho para a teoria, mas... Vamos supor que você tem um site e esse site é uma interação, um ponto de interação com o seu cliente. Seja para vender, seja um e-commerce, seja para atendimento, né? O site tem várias funções ali para um produto, um serviço e uma empresa. Um cenário hipotético, um site de e-commerce, né? Você precisa fazer uma venda, precisa ter um carrinho, precisa ter uma etapa ali de pagamento e de conclusão. Resumindo, né? Por isso que eu falei que os UX vão se contorcer ali, porque eu resumo as coisas. Mas resumo do resumo, a UX entra com a avaliação, né, de como está a experiência, como está a usabilidade dessa etapa de compra dentro do seu e-commerce. Então, assim, tá fluida? O cliente entende, né, o usuário, né? Por isso que às vezes a gente chama de usuário, às vezes chama de cliente, né? Mas ali no momento da usabilidade, do uso do site de uma compra em um e-commerce, por exemplo, é o usuário que está ali, né, de fato, agindo, né, fazendo a compra. Então, o design, ele está intuitivo, ele clica em algo que realmente deveria clicar para aquilo que ele está pensando, que ele clicou em comprar, mas faltou uma etapa de confirmação, e aí ele... Então, assim, o UX, ele é responsável por essa usabilidade. Claro que eu estou dando um exemplo de site, é muito fácil dar esse exemplo de site, né? Mas quando é um produto que precisa chegar em casa, uma caixa, né? Eu recentemente comprei um produto que veio uma caixa e nessa... Eu não vou falar marca. Não vou. Mas quem já comprou esse produto vai saber que marca eu estou falando. Mas eu não vou falar aqui para não, né? Não quero ter problema, não quero ter hate. Mas, basicamente, ele era uma caixa, ele tinha um lacre para você tirar, né, o lacrezinho para facilitar aquele plásticozinho que fica do lado de fora. Eu não sei se eu estou explicando bem. Se eu falasse o produto que eu comprei, ia ficar mais fácil, mas cada um que usa a imaginação... decifrar qual que é o produto. Né, que a imaginação, né, como diz Einstein, é algo realmente ilimitado. Então, cada um que use a sua. Então, eu recebi esse produto. O negocinho, né, de puxar... Tipo lacrezinho. Tipo lacre. Uhum. Para você quebrar o lacre, tava do lado de trás da marca. Então, a caixa assim, né, virada para mim. Para eu tirar esse lacre, era do lado de trás da caixa. Cara, sabe o que eu fiz? Eu fui lá, peguei a tesoura para cortar a frente, não sei o quê. Nunca que eu vi aquele lacre. Não tava intuitivo, não mostrava nada onde tava intuitivo. O negócio. Só que assim, quando eu, depois de tanta dificuldade, tanto sofrimento para abrir aquela embalagem, meu marido viu. Tipo, por que você quer a tesoura, né? Pra esse produto, para abrir? Tu vai abrir aquele produto. Aí ele virou a caixa pra mim e falou, tá aqui. E tava escrito e tinha, tipo, a coisinha assim pra fora. Eu falei, não acredito. Então, assim, tava intuitivo para algumas pessoas. Pra mim, não. E eu sou o cliente. Uhum. Então, assim, UX precisa se preocupar com a usabilidade. E quando a gente fala de usabilidade, não é só de site, não é só de meios digitais que estão mais comuns de ser falado. Mas uma embalagem também é uma experiência de usabilidade do produto, né? E eu já comecei com uma experiência ruim. Eu já fiquei pé da vida, né? E como uma profissional de CX, falei, poxa, eles não mapearam todas as personas ali que utilizariam aquele produto. Né? Então, basicamente, UX, ele está contemplado dentro de CX. Não sei se com esses dois exemplos, eu acho que pega bem, né? Dá para dar uma clareza. Mas tem outros exemplos, né? Você falou de UX, que eu acho que é o mais conhecido, tirando o CX.
Mas tem vários outras siglas, né? Tem, por exemplo, que eu gosto bastante, inclusive, que é o EX, né? Que é o Employee Experience, ou Experiência do Colaborador. Que também, se a gente pensar em uma hierarquia, CX é um guarda-chuva mais amplo, né? Tá ali dentro UX, e o EX também tá ali dentro, né? A experiência do colaborador tá ali dentro. E a gente vê muito falar de CX, né? E eu li, inclusive, semana passada, em algum lugar, deve ser LinkedIn, alguma coisa do tipo, falando que sem a experiência do colaborador, a empresa ou a marca não consegue, de fato, de uma forma genuína e real, oferecer uma experiência positiva para o cliente, porque é de dentro para fora. Então, a experiência do colaborador tem muita correlação com a experiência do cliente, né? Como que eu estou infeliz e vou oferecer uma experiência feliz para o meu cliente, o cliente da empresa que eu trabalho, né? Que eu atuo. Então, realmente tem muita conexão. E outras milhões de siglas, né? NPS, que são os indicadores de satisfação, NPS, CSAT, aí o NPS, né, o Net Promoter Score. A gente gosta de inglês, né? A gente gosta, a finese, mas tem tudo isso. CSAT, tem várias outras coisas, mas acho que o UX e NPS que são os mais, né, famosos, assim, acho que dentro de CX. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que como você inseriu uma nova sigla de uma outra sigla famosa, conta pra gente o que é NPS. O que é NPS? Vamos lá. NPS é um indicador. É o terror de algumas empresas. É o terror de algumas empresas, super valorizado em outras, né? Mas vamos deixar assunto polêmico para o segundo podcast, videocast e sei lá o quê. Mas, ou chopp, né? Porque talvez tenha que ser chopp. Mas o NPS, e eu não vou eu não vou dizer algo que eu não concorde, tá? Então, eu não vou falar que é o indicador mais relevante para CX, porque não necessariamente eu concordo com isso, porque eu acho que ele não é aplicável à risca, né? Como manda o figurino. Então, eu tenho umas teorias ali que não sei se eu concordo com sendo o indicador de experiência. Eu acho que tem um conjunto de indicadores que me parece fazer mais sentido. Mas o NPS é um indicador de recomendação. É aquela pergunta que a gente recebe de muitas empresas, que hoje em dia, tipo, sei lá, eu acho que toda empresa já deve ter feito. Né? Eu já vi gente fazendo até em reunião. Ai, meu Deus, eu falei isso, as pessoas vão... Ah, não, é melhor cortar isso. Porque as pessoas vão saber de quem eu tô falando. Que eu já vi as pessoas fazerem o NPS no fim da reunião, sabe assim? Mas, ó, eu acho que... Não, mas eu queria fazer uma observação. Gente, por favor, deem mais atenção a essas pesquisas. Isso é muito importante para a empresa que está por trás. Eu acho que o NPS, para uma empresa, ele dá alguns nortes para se trabalhar muito importantes. Então, é uma coisa que a empresa... Por trás de toda aquela pesquisa que a empresa tenta fazer com o cliente, tem um mundo de coisas. Então, eu acho que o momento em que você receber uma pesquisa para fazer, se você tiver um tempinho, dá uma atençãozinha, porque é muito importante para as empresas. Boa, eu vou mandar esse trecho dessa gravação para os clientes que eu estou enviando pesquisa para ver se rola um engajamento melhor, tá? Que eu adorei isso que a Rê falou. Eu acho que vai bombar. Gente, respondam. Gente, eu já achei a solução do meu problema de engajamento em resposta de pesquisa de NPS ou qualquer pesquisa. É um vídeo da Renata. Eu já sei. Tá bom. Então, mas é importante. Eu sempre que eu posso, eu respondo. E é super importante responder, né? Principalmente quando eu quero criticar. Eu sou um pouquinho mais chata. Eu costumo responder sim. Mas eu já vou falar o que é NPS, porque eu dei a volta e não falei o que é, né? Mas eu gosto de responder a pesquisa. Eu sou enviesada, né? Para começo de conversa, porque tem uma metodologia por trás, né? E quando você conhece a metodologia por trás, você enviesa a resposta. Mas eu tento esquecer da metodologia e dar a resposta quando é um produto uma marca que eu me relaciono, enfim, que eu quero dar o feedback. Seja positivo ou negativo. Mas o que me incomoda é responder a pesquisa e não ver nada mudar. Aí eu compro de novo aquele produto e eu passo pela mesma situação de novo. Que geralmente a gente lembra das experiências ruins, né? Ou muito boas. Né? A gente lembra. A intermediária ali a gente não costuma lembrar muito, né? De uma maneira geral. Lógico que eu tô sendo genérica. Cada um é cada um.
Mas vamos lá, NPS, o que é? É a pesquisa sobre recomendação. É aquela pesquisa, quanto você recomenda aquele produto ou serviço? E aí tem uma escala de 1 a 10, né? 1 é de jeito nenhum e o 10 é recomenda agora para já. Né? E geralmente vem uma pergunta ali aberta, né? Uma caixa de texto para você ser criativo com a sua resposta. Digamos assim. Mas basicamente... Comente a sua resposta. É o comente, né? E aí, né, quando coleta essas respostas, as empresas fazem um cálculo, dê um Google, cada um vai saber o cálculo, não vou explicar o cálculo aqui, mas um menos o outro, dividido por não sei quanto, que dá tudo certo. E aí tem o indicador do NPS daquela empresa. Muitas empresas têm, inclusive, implementado melhoria no indicador de NPS como pagamento, como indicador que impacta no PLR, no PPR, né? Eu tô falando isso porque ela sabe, porque a gente trabalhou junto. Em algum momento desses 2 anos que a gente se conhece, a gente trabalhou junto e tinha, né, o indicador. Sim. Esse era um indicador que impactava no PLR. E isso tem sido cada vez mais comum, né? A melhora nesse indicador tem sido mais comum para esse tipo de acompanhamento pelas empresas de uma maneira geral. Legal. Vamos voltar a Volta para a pauta. Volta. Então, pelo que você apresentou aqui, né? Pelo que você está contando para a gente pode perceber o quanto o CX é importante para as empresas, o quanto ele pode impactar nos resultados. E acredito que, hoje em dia, as empresas também estão cada vez trazendo mais isso para dentro delas, para poder manter aquele cliente na base, conseguir melhorar a experiência dele no geral. Mas aí, o que eu quero saber? Isso é caro? Quanto que custa isso para uma empresa, né? Não em números, não precisa trazer em números, mas quais são os investimentos, ou o tipo de investimento? Isso é caro? O que a empresa pode esperar desse investimento? Ele vale a pena? Sabe? Algo assim. Porque como as empresas estão começando a trazer isso agora, nem todas as empresas têm dinheiro para investir, dependendo se for um investimento alto. Mas é do seu ponto de vista, né? Ou do que você vive. É um investimento caro? O resultado vale a pena? Sabe? Eu já escutei essa pergunta algumas vezes. E é engraçado que cada vez eu sou criativa para uma resposta diferente. Porque acho que não tem uma resposta muito, muito certa ou errada, né? Eu acho que depende muito da realidade de cada empresa. Mas, assim, de novo, eu quero voltar um pouquinho antes em conceito. CX, em conceito, é um mindset. Consequentemente, envolve mudança de cultura em uma empresa. As empresas têm feito, é cada vez mais comum de se ver área de CX em uma empresa, né? E aí, aloca pessoas, ou traz de fora as pessoas, contrata as pessoas especialistas em CX, ou aloca as pessoas internas e capacita essas pessoas, né? E aí, quando eu falo capacitação em CX, envolve muita metodologia, porque às vezes as pessoas de dentro de casa não têm esse conhecimento um pouco mais técnico sobre a metodologia. Eu falei do NPS, por exemplo. Você tem que saber como aplicar o NPS e o que fazer com ele. E isso tudo envolve estudo, inclusive. Mas o ponto de CX ser um mindset é porque isso deveria estar em qualquer pessoa dentro da empresa. Né? Não é uma área que tem que ser, eu costumo dizer, a cadeira do cliente. Né? Não é uma área que tem que ser responsável por garantir que naquela reunião, naquela agenda que está acontecendo ali, independente de... Até com o jurídico, tem que ter uma cadeira ali pensando no cliente. Então, CX tem sido essa área para as empresas, né? De sentar ali no lugar que seria do cliente e falar assim, mas e o cliente? Você está fazendo isso, legal. Mas e qual é a percepção do cliente? E que dor que a gente vai resolver com essa solução que você está trazendo? Então, o papel do CX é muito essa provocação até. De, sair do... isso aqui é bom para a gente fazer, isso aqui é bom para a empresa fazer. Mas, e o cliente? É isso que ele quer? É isso que ele precisa? Tá, mas como você sabe disso? Você perguntou para ele? Não, é que eu como cliente adoro essa frase. Eu como cliente... Nossa, adoro essa frase, adoro. Eu como cliente sou enviesado porque eu trabalho na empresa. Sim. Eu já tô, assim, dando uma resposta que talvez não seja a ideal. Então, muitas vezes precisa investimento para trazer essa equipe
montar essa equipe, né? E aí é um investimento em pessoas, que a gente está falando aqui, não em, sei lá, campanhas, essas coisas que a gente escuta no marketing, né? Não necessariamente é isso, é um investimento mais em pessoas. E aí, se é muito, se é pouco, vai depender muito da maturidade. É quase uma matriz, né? Maturidade da empresa no assunto CX. Se é uma empresa que acordou do coma agora pro assunto. Ou se é uma empresa que, bem ou mal ali, um pouquinho, já sabe, já pratica de alguma maneira. Então, depende muito do nível de maturidade que a empresa tá no assunto. E depende também do tamanho dela. Né? Não adianta eu ter uma pessoa de CX, vamos fazer uma suposição, né? A empresa acordou do coma agora para CX e falou, não, agora a gente precisa ser escutativa no cliente. Né? Vamos escutar o cliente, vamos trazer, nananã. A empresa tem 20 mil funcionários espalhados pelo Brasil, me bota uma pessoa de CX e quer que a pessoa de CX acompanhe todas as reuniões para trazer a voz do cliente ali, para trazer o que ele escutou do cliente. Coitada dessa pessoa. Né? Porque, assim, sinto dizer, não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, CX precisa ser consciente para a empresa que CX é um mindset que precisa ser transformado em cultura. Qual a diferença? Por que eu falo mindset e cultura? A gente começa uma mudança na nossa vida, não estou falando nem só sobre CX, né? O legal de CX é isso, que traz coisas de metodologias e insights de várias outras disciplinas e não só CX, né? Então, tem várias outras coisas, mas... a gente aprende algo, a gente aprende e conscientemente tenta mudar algo. E depois isso fica tão natural, tão orgânico, que aí já se transforma em cultura. Então, assim, eu não preciso ficar falando de CX, vamos, né, falando em uma empresa madura de CX. Uma empresa madura em CX não fica falando que faz CX, que precisa, eu tenho que fazer CX, eu tenho que, né, respeitar ali a disciplina e eu preciso trazer a voz do cliente, eu preciso colocar a cadeira do cliente aqui. Ela faz isso. Ela não fala que precisa fazer, ela faz. E aí a gente já sabe que tem um nível de maturidade, né? E aí, se a gente falar no Brasil, a gente tem poucas empresas que estão lá, né? A gente vai chegar lá ainda, mas tem isso, né? O que você tinha perguntado mesmo? Sobre investimento. Se é preciso um grande investimento em CX. Boa. Porque daí você começou a contar, dependendo do tamanho da empresa. Às vezes também não adianta você contratar uma pessoa para fazer, sendo que ela tem que acompanhar diversas áreas, uma empresa, sei lá, como você trouxe, de 20 mil funcionários. Então, eu acho que isso, pelo que eu entendi, depende. 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 Então, mas, por exemplo... Depende, falando de quadro de funcionários, mas é necessário investir grandes quantias em pesquisa, software, sei lá, se existe um software, se existe alguma tecnologia para fazer isso. Com relação a esse lado, você acha que é necessário um grande investimento? Eu acho que depende. Depende muito, assim, tem software, mas tem software que é de graça. Boa. Então, assim, tem como, né? Tem como. A empresa não tem verba para investir em software ou ferramentas de pesquisa, por exemplo. Mas tem grana para investir em criar uma equipe. Uma hora vai precisar ter grana, né? Porque depende do tamanho da base, né? Então, tem tudo isso. Mas dá. É possível, né? Não é tudo que mas eu não tenho... Eu consigo começar pequeno. Né? Eu acho que... E é isso, assim. Uma hora tem que estar tão difundido na empresa que você não necessariamente tem que ter uma equipe, né? Eu acho que o objetivo de uma equipe de CX dentro de uma empresa é ele morrer, né? Porque isso tem que estar nas áreas. As áreas são... Cada um é responsável pela experiência do cliente. O grande ponto é que eles são individuais. Cada um olhando para o seu processo, para a sua etapa. Quando, na verdade... Tem que ter ali uma liga, né? Alguém olhando ali o 360 para garantir que tudo esteja fazendo sentido na jornada, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, depende muito, depende do objetivo da empresa, depende do tamanho, depende disso, da maturidade. Então, tem muitas variáveis aí para dizer em números ou dizer se é muito, se é pouco. Tem que fazer uma análise, né? Isso é o que eu faço, inclusive, né? É o que a gente na Mindbee faz. Inclusive, né, a gente analisa as empresas, entende, né? Inclusive, se você tem um
uma verba específica e tem um ponto da jornada que você já sabe que é dor, talvez faça sentido investir em uma consultoria, né? Então, isso também é uma opção, né? Aí a consultoria já te elimina, entre aspas, né, o custo com uma ferramenta, porque você contrata a consultoria e já pede para que eles usem a própria ferramenta. Então, tem opções no mercado. Tem opção para trabalhar. Entendo. Né? Você tem que ter aí, talvez, um pouquinho de vontade. Ó, falamos juntos. Parece que foi combinado, mas nem foi. Nem foi. Tá, então vamos lá. Então, o que a gente tem aqui até agora? A gente já entendeu o que é CX, a gente já entendeu qual que é a diferença de CX, CX com UX, a gente já conversou um pouquinho sobre investimentos nessa área e como isso pode ser possível trazer para uma empresa. Mas agora, a pergunta que não quer calar. A pergunta de milhões. Cuéntame, Paulinha. Como que eu faço? Tá muito gringa ela. Como que eu faço para fidelizar os meus clientes? Agora vamos para a prática, tá? Então, a gente já falou muito de teoria aqui. Como é possível? Como que eu faço para fidelizar os meus clientes através da experiência do cliente? Boa. Fidelização. E aí eu vou falar por mim, o que eu entendo e o que eu vivi. Fidelizar cliente é uma consequência. Não deveria ser um objetivo, né? Deveria ser uma consequência. Vamos começar daí. Mas, já que você tá me enchendo o saco aqui, Renato, me provocando com essa pergunta, eu vou tentar fazer uma reflexão aqui. Vamos fazer uma reflexão aqui junto. Vamos supor que a empresa fez tudo bonitinho lá de CX. Todas essas coisas que a gente falou aqui. Implementou pesquisa, pegou os insights, né? O que coletou lá de resposta na caixa aberta criativa lá da resposta. Comente. Digeriu, né? Vamos supor que a empresa fez isso. O time de CX, vamos supor que tenha uma equipe de CX, ou uma consultoria, ou o que seja, levou para as áreas, né? Os pontos de dor do cliente. Né? O cliente quer um atendimento humanizado, ele não quer falar com o bot. Aí tem hora que o cliente quer falar com o bot, né? Então, teve um momento que tecnologia, bot, vamos todo mundo fazer bot, né? Aí descobriram que o atendimento é para pessoas. Aí as pessoas que precisam do atendimento do bot falou, não, eu quero pessoas me atendendo. Aí volta do bot, mas esse foi só um parênteses. Aí vai bot, volta bot. Assim? Mas só um parênteses. Mas vamos supor que a empresa ouviu, né, e entendeu que o cliente dela não quer atendimento no bot. Aí o time de atendimento, né, o time de operação, ele fala, não, legal, concordo, CX, vamos mudar, vamos ter um atendimento mais humanizado. Se essa for uma dor, porque não necessariamente o atendimento é uma dor, né? Tô dando um exemplo, né? Não tô querendo dizer que em toda empresa atendimento é sempre dor. Não, tem atendimento que é sensacional. Eu já fiz algumas escutas, inclusive, que eu falei, caraca, que atendimento legal, eu queria ter um problema só para ligar. Mas, enfim, sei lá, tive um problema na compra, tive um problema no pagamento, né? E aí o cliente deu o feedback desse problema no pagamento, o time de CX foi lá, coletou esse insight, levou para a equipe financeira ou, sei lá, qualquer equipe que seja responsável por aquilo. E a equipe falou assim, não, vamos lá, vamos resolver. E resolveu, de fato. Ou seja, o cliente deu o feedback e ele viu que as melhorias foram implementadas. Que esse é o grande ponto. Hoje a grande falha das empresas não é aplicar o NPS. Um monte aplica. Mas faz o que com isso? Nada. Guarda na gaveta. Olha a nota, vê se é bom ou se é ruim e se conforma com aquilo. Não faz mais nada com aquilo. O grande legal é fazer alguma coisa com aquilo. Se tem problema ali, vamos resolver. E o problema, geralmente, né, os pontos de dor, não é na área de CX. A área de CX leva a voz do cliente, o que ele disse. Ele não necessariamente ele vai ter autonomia ali para resolver aquele problema. Mas vamos supor, em um mundo legal, bacana, linear, que tudo isso fluiu bem. Qual a consequência? Se você teve um problema, ele foi resolvido. Se você, né, se a sua jornada foi fluida, você foi no site, ele é super bom, super
intuitivo, você conseguiu se resolver. E uma vez na vida você teve um problema, quando ligou, esse problema foi resolvido rapidinho, você não teve burocracia, não teve nenhum problema, foi ótimo. Mesmo quando teve problema, foi resolvido tranquilo. E aí chegou o momento de você renovar, pensando em um serviço, né? Ou um produto, você acabou o seu produto, acabou o seu shampoo, você precisa comprar. Né? O pote veio quebrado, aí você ligou na empresa, só para não ficar falando que eu só falo empresa de serviço. O pote veio, quebrou o tampa, isso já aconteceu comigo. Quebrou a tampinha, aí você ligou na empresa, a empresa falou, me manda a foto, vou mandar um motoboy para retirar. Aí depois que retira, eu avalio a equipe técnica para ver porque quebrou a tampa. Aí depois de 5 dias, o cabelo sujo, me manda outro. Não. Quando eu for comprar o shampoo, eu vou pensar 30 vezes se eu vou comprar aquele. É um baita trabalho. Então, não. Mas, eu tive um problema. No dia seguinte, eu tive outro shampoo aqui. E das outras vezes, eu não tive problema nenhum. Então, quando eu for comprar um shampoo de novo, eu vou pensar naquela marca. Isso quer dizer o quê? Eu sou fiel àquela marca. Então, é consequência. Então, assim, não adianta você querer isso se quando ele teve a tampinha quebrada, você dificultou o processo todo de reposição daquele produto. Não faz nem sentido você querer que ele seja fiel a você se você dificultou tanta vida dele para lavar o cabelo. Então, assim, é consequência e é esse o grande X ali, né? Às vezes a gente quer olhar um bom resultado de fidelização sem olhar a causa raiz e sem atuar na causa raiz do que gerou aquela não fidelidade. Então, basicamente... Gostou do exemplo do shampoo, né? eu vi uma risadinha subindo assim. Shampoo. Teve problema com o shampoo também. Né? Não. Já trabalhei em uma empresa que vendia shampoo, sabonete, perfume, tô sabendo creme. Aí. Tô sabendo. É que eu te conheço faz pouco tempo. Acho que você não tinha passado nessa empresa ainda. E acontecia. Os produtos comprados em e-commerce... Chega em casa, a caixa mexeu, enfim, chega produto quebrado, o cliente reclama, a gente troca. E eu acho que isso é uma questão importante, porque o tempo que você espera, independente se é shampoo, se é um copo de vidro, se é um celular, o tempo que você fica sem aquele produto que você comprou, se você comprou um produto, ou pela internet para ser mais rápido, para facilitar a sua vida, mas o tempo que se você comprou um produto é porque você está precisando. Você não comprou ele porque você não vai usar. Então, o tempo que você ficou sem esse produto, seja os 5 dias úteis, SLA de 2 dias úteis, de 10 dias úteis e tal, isso te prejudica. E isso acaba com a marca para você. Você começa a olhar a marca com outros olhos, com olhos ruins para aquele atendimento, para aquela marca, etc. E não compra mais. É isso. Então, só o fato de chegou o shampoo quebrado, você ligou ou entrou em contato via canais digitais, sei lá, beleza, eu tô te mandando um outro produto, até na troca, né? Te entrego o novo, você me devolve o quebrado, que nós vamos avaliar o que aconteceu, porque tá quebrando tanta tampa, etc e tal. Então, eu falei isso porque realmente eu já vivi isso e eu acho que é muito importante. É essencial. É essencial, é o básico. É o básico. É o básico bem feito. É o básico bem feito. O arroz com feijão bem feito. É isso aí. Porque se você comprar aquele produto é porque você precisa. Então você quer o seu produto, você quer o que você comprou. Você quer o que você comprou. E quando você tiver um problema, que seja resolvido rápido. É isso que você quer, é isso que nós queremos. A gente fala isso, né? Isso é o que o cliente quer. Não, isso é o que todo mundo quer. A gente quer. Todo mundo quer também. Exatamente. Eu tinha colocado uma lotação aqui, porque agora eu colei. Eu falei que a gente tem roteiro, aqui tem pauta, mas assim, né? Eu não sei seguir pauta. Eu fujo completamente. Eu acho que eu não segui a pauta. Mas eu vou falar o que... Eu fui olhar aqui, aí eu bati o olho e vi. E aí eu acho que é uma informação super relevante, né? Eu acho meio clichê, mas... Enfim, não que clichê seja ruim, né? A gente também fala clichê, parece que clichê é ruim, né? Tem clichê que é bom. Mas vamos dar esse clichê bom. Vamos trazer esse exemplo. Da Disney. Né? Que aí eu tô falando de outro nível de experiência, né? A gente tá falando da experiência nível encantamento, né? Que é o que eles vendem, o jeito que eles Disney entregam. De encantar clientes. Tá vendo? Viu? Nem precisei falar mais nada, acabou, corta. Brincadeira, eu vou só dar um dado. Conta pra gente, Paulinha. Vou trazer só um dado. Fala da Disney. Quem que não gosta de falar da Disney? A louca do número.
Você sabia que 70%, que a gente tá falando de fidelização, 70% das pessoas que visitam, de todo mundo que visita a Disney, 70%, eu ia falar recompra, mas aqui parece estranho, né? Revisitam, fazem uma nova visita aos parques da Disney. Ou seja, a cada 10 pessoas, 7 voltam. Caramba, altíssimo. que legal. E olha, altíssimo. pensando em realidade brasileira, não é tão simples voltar para uma Disney, não é assim. Não, do mundo, porque a gente tá falando de mês que vem visitantes vou do pra mundo. Disney de novo, né? Se no Brasil tá difícil chegar na Disney, imagina o resto do mundo. Também é difícil, Sim, né? sim. Imagina lá em Madrid. Meu Deus, é um rolê. É um rolê, meu amigo. Tá mais perto aí. Mas é isso, é um número altíssimo, assim. Realmente é um dado Que legal. impressionante. Não, mas assim... Eu já tive... E a Disney dá aula desse negócio, Exato. né? De experiência, né? Eu já Dá aula, tive dá livro, dá... oportunidade de conhecer e fui sem expectativa. Falei, já tô por aqui, Você vou conseguiu passar. voltar? Eu voltei. Ah, Eu tá voltei. dentro, 70%. Ah lá. Mas em um outro lugar, em uma outra cidade, né? E eu fiquei encantada. Eu nunca tive sonho de conhecer Disney e tal, mas tava lá perto, eu falei, vou dar uma passada pra conhecer. O quê? Uma passadinha. Eu fui o resto dos dias da viagem e fiquei encantada com... Você entra, vem uma... Eu ia falar uma chama, não é uma chama. É o poder uma do energia, não sei. E assim, eu não tô nem aí pro Mickey, pra Bela Adormecida, pra Ariel, qualquer, precisa... Pequena Sereia, sei lá quem. Não tô nem aí, mas a cada detalhe que eles colocam ali, desde o trato dos trabalhadores de lá, no trato com as pessoas, nas interações digitais, na perfeição que são feitas eu ia falar ativações, não, os brinquedos ali, as ativações. Não deixa de ser uma ativação, né? Pra realidade deles, e é a uma gente ativação. tá falando de experiência. É uma experiência, assim, fora do comum, assim. Então, é interessante saber desse É que é uma número. experiência nível encantamento, né? Nível Porque encantamento. experiência a gente tem todos os dias, né? Hoje, pra vir pra cá, eu tive uma jornada pra vir pra cá e eu tive uma experiência. Pode ter sido boa ou ruim, mas ela aconteceu. Agora, quando a gente fala de Disney, a gente tá falando de uma experiência nível... Aquilo que a gente fala efeito uau, né? Efeito uau. Uhum. E aí, então vamos lá. Se Disney tem uma recompra de 70%, você sabe, existe uma média de empresas... Não sei, deve ter. Varia bastante. Tipo, empresas Não brasileiras do setor de consumo. Tem Se uma não média tem, de recompra de poderia X. ter, né? É. Eu vou... Corta Vamos essa falar parte sobre aqui, isso. porque eu vou ver se eu... Não é? Chefe. Vamos fazer. Vamos fazer essa aí, pesquisa, ó. chefe. Sabe, por exemplo, por setor, né? Empresas de bens de consumo, empresas de telecomunicações, empresas de construtoras, por exemplo. Sim. Tem um ranking de NPS de uma maneira geral, que, de novo, né? Tem ali as suas... Tem que avaliar se está aplicando corretamente, se não está. Para cada uma tem uma particularidade. Mas tem os comparativos, porque geralmente as empresas divulgam essas notas de NPS, né? Não costuma ser um dado tão sigiloso, ainda que sigiloso. Mas já é uma forma de você conseguir ali comparar. Não é a recompra, né? É a recomendação. Então, são indicadores diferentes. Mas, como a Disney tem um indicador de 70%, eles saem gritando pra todo mundo que tem esse indicador, né? Porque se o indicador é bom, a gente tem que mostrar, né? Agora, se o meu NPS é negativo, meu amigo, eu não quero nem falar sobre ele. Então, assim, o NPS vai de menos 100 pra 100. O meu NPS é menos 50, eu não quero falar sobre isso, entendeu? Entendi. Então, tem esse também cuidado. Entendi, Paulinha. Olha, eu E não aí, tenho e mais aí? perguntas, pra mim tá tudo super claro, claríssimo. Adorei o nosso papo. Quero saber se você tem algum comentário a mais, quer falar mais Não, alguma coisa. eu adorei o papo. A estreia da Rei em videocast, em podcast. Direto de Madrid. Eu tô me achando. Estreia no estúdio com uma gringa. Nossa.
Eu achei que ela ia falar, hablas espanhol, eu ia... Vamos regravar Sí, agora pero em no espanhol. mucho. Agora a gente vai fazer na língua 2. Na língua 2. Foi um prazer enorme foi meu, Rê. recebê-la aqui no estúdio da Rocket. Aprendemos muito. Que bom, eu Vamos também. compartilhar muito essas informações, que são informações que devem ser compartilhadas, porque são riquíssimas. E obrigada pela sua disponibilidade. Volte sempre. Quem sabe a gente não traz um outro assuntinho e Lá vem, faz de Hera. novo. Querer falar de livro. De livro, vamos falar de Querer livro. falar de livro. Mas, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, pela Rocket, sua- pela paciência, né? E é isso. E paciência, e paciência. E- E disponibilidade.